Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Hoje é a live 70, cujo tema será dança e comissão de frente com o queridíssimo convidado Fagner Santos. Bom, para começar a live, eu estou sempre lendo um poema do livro Pensamento Dança, do professor e filósofo Igor Fagundes. O nome do poema de hoje se chama Samba para os Três Poderes. Os porcos se espetam no churrasco do Palácio do Planalto. Pouco a pouco vão à brasa, cada um que derramam sangue na alcatra dos cofres públicos. Uns demoram mais a sair dos frigoríficos, outros queimam até endurecer seus bifes nos espetos do rodízio do poder legislativo. Ou, por muitos mandatos, seguem intactos no açougue executivo, como se pudessem nunca estar podres nos vermelhos macios forjados com o judiciário nitritos. A cada um destes trastes ofereço aos domingos churrasquinhos de gado na laje. Não tenho telhado de vidro, mas mordo com vontade a carne de quinta dos políticos. Enquanto sádico danço sob o sol a pino, expondo a pele ao câncer dos 500 anos de um país em samba se acabando. Hoje foi mais um poema do livro Pensamento Dança, do professor e filósofo Igor Fagundes. Enquanto vocês vão se achegando, acabei aqui de chamar o Fagner, que acabou de entrar aqui no Instagram. Boa noite, Fagner, seja bem-vindo. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia. Melhor agora! Me ouve bem? Sim, tá dando pequenos cortes, mas eu acho que dá para ouvir. Você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo. Ah, então tá ótimo. Bom, a gente vai esperar um minutinho para a gente começar. Enquanto isso, a gente vai aqui dando boas-vindas às pessoas. Pois é, Sejam tem bem-vindos. gente me entrando aí, tô vendo. E sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui no Instagram também, aqui no computador. Júlio, tem ai, meu Deus, aquele fixador que se usa, fixador aqui embaixo, que geralmente o pessoal usa para as lives, para a galera que tá entrando saber mais ou menos assim o papo que você tá falando. Sabe o que eu tô falando? Estou escrevendo agora. Ah, é que ajuda, né, o pessoal que vai entrando e tal, para poder Que geralmente entender eu o que você escrevo, que geralmente eu escrevo quando o convidado tá falando, porque aí eu consigo escrever sem, sem Sem ficar ter que assim, tipo, ficar também falando, né? falando, escrevendo, Pode falando, ficar à escrevendo. vontade escrevendo aí que eu vou aqui enrolando de boa, entendeu? Se quiser Pronto. eu posso cantar. Yes, por que não? Ah, pelo amor de Deus. Pronto, coloquei aqui. Bom, pessoal, a gente vai começar a live. Bom, para quem não sabe, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais voltado para a área da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. E também sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente estou também na área do marketing digital. E estas lives, elas fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e Comissão de Frente. Hoje é a live 70. Eu esqueci como é que fala esse nome em número ordinário, mas depois eu vou pesquisar. Bom, e
Por que dança e comissão de frente? Vamos lá. Eu conheço o Fagner já faz acho que uns 5 anos e numa conversa de ônibus, uma conversa no ônibus, tá? Depois de um ensaio que eu cheguei a fazer parte de um processo, de um trabalho da Esther que se chama, como é Dançar que não é se preciso? chama? Isso, Dançar Não É Preciso. E numa volta de um ensaio, nós conversávamos sobre nossas vidas com a dança. E então, o Fagner contou, né, da sua relação com as comissões de frente e de uma maneira tão intensa que até hoje eu lembro desse bate-papo. E aí foi quando eu convidei pensando nessa temática que a Maiara, um beijo Maiara de Assis, que foi a convidada de sexta-feira, cujo tema foi dança e periferia, ela deu essa sugestão. Júlio, por que você não fala do carnaval, sobre as comissões de frente? E aí foi quando surgiu o Fagner para trazer isso para a gente. Quem tiver dúvidas, já vai aí pensando, escrevendo ou comentários, que é uma coisa que ainda muitas pessoas têm dúvidas e por ter dúvidas, muitas vezes falam coisas que podem soar um pouco equivocadas com esse trabalho, que é muito profundo e que a gente vê ali apenas uma partezinha quando vai ali para Sapucaí ou, né, em São Paulo, em outro lugar que eu esqueci o nome lá de São Paulo. Mas de certo ali é uma pontinha de todo o trabalho, de todo o processo que é feito ali. Então sejam todos bem-vindos para poder também trocar com a gente, compartilhar e estar aí junto, né? Tanto agora na live quanto depois, quando for assistir, né, no IGVT, no YouTube, aonde ele estiver aí para ser visto por vocês. Então, vamos trocar ideias. O Theo, um abraço. O Theo acabou de chegar aqui, que foi também um convidado, cujo tema foi dança e projetos sociais. Grande Theo Brabo, que é um b-boy, Muita gente rapper. entrando aí. Jan, já vi Anderson entrando, a Adriana já entrou, Michael Isso. entrou, uma galera chegando. Pessoal, gente boa pra caramba aqui com a gente. Então, seja bem-vindo, Fagner Santos. Obrigado, Apresente, Felipe. apresente-se um pouquinho pra gente, fala um pouco do seu trabalho. Seja bem-vindo. Então, eu sou Fagner Santos, né? Bailarino, ator e professor de dança contemporânea e balé clássico. Sou amigo do Júlio já há um bom tempo, já, enfim, né? 5 anos, como ele mesmo já falou. E a gente tem essa amizade, né? Aí já desde um bom tempo, né? Mesmo com todo afastamento, com cada um fazendo suas coisas, mas a gente minimamente tem um certo contato. E aproveito também esse momento para poder agradecer, Júlio, mais uma vez, o convite, né? Para poder estar aqui junto com essa galera que você já chamou para poder estar nos debates, né? Sobre a dança e outros saberes, né? Como você sempre coloca, é muito importante que para além da dança existem outros saberes que também complementam. E é isso. Tô aqui. Cheguei. Fagner, como que foi seu processo para a chegada nas comissões de frente? Como que você... Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo inicial. Então, assim, eu acho que como a maioria do pessoal que começa a fazer comissão de frente, assim, de uma geração para cá, né, que começou essa coisa das pessoas que são da dança estarem também fazendo as comissões de frente, porque anteriormente não existia essa questão técnica que existe hoje em dia para as comissões, né? O principal trabalho da comissão, na verdade, ela é apresentar a escola, é esse o principal foco dela. Né? Ao longo do tempo isso vai mudando. Só para fazer um recorte aqui rápido, assim, eu não vou entrar em mérito da história das comissões de frente, tá, gente? Eu vou falar uma questão aqui muito particular de uma vivência minha dentro de algumas comissões que eu já participei e já fiz. Até porque para poder falar da história da comissão de frente, tem pessoas mais habilitadas a falar sobre isso. Só para deixar assim claro aqui para todo mundo, né? Para entender como é essa inserção dessas pessoas da dança nas comissões de frente. E eu... Pode falar, Ju. Até porque
A gente vai aqui, como você falou, esse recorte, porque é uma experiência, é como se fosse, na verdade, você estivesse com o Fagner trocando uma ideia, tomando um café. Então, é a experiência dele, deste momento, com esse trabalho da comissão de Exatamente. frente, que muitas pessoas têm dúvidas, e aí ele vai trazer um pouco dessa vivência, que é muito mais do que a relação da história, para que a gente possa compartilhar com propriedade, como ele falou, tem outras pessoas capacitadas para isso, mas aqui é mais da experiência desde 2006, certo? Desde Exatamente. 2006, com essas vivências nas comissões de frente, na visão de um bailarino compartilhando com a gente. Exatamente. E o que acontece? A minha professora tá aí, a Adriana, né? Minha primeira professora de dança, a Adriana, ela começou a fazer comissão de frente a primeira vez, né? E ela já tinha um grupo, já que era o Balé Afro Contemporâneo, e aí ela leva esse grupo para poder fazer essa comissão de frente. Adriana, eu não sei se foi 2006 ou 2005, tá, Júlio? Eu não sei exatamente se é 2005 que ela fez a primeira comissão de frente, que eu estava junto, que foi também minha primeira comissão de frente como bailarino. Mas eu acho que deve ser 2005, na verdade. Eu errei lá, mas enfim, um ano a mais, um ano a menos, não faz diferença. E aí, o que aconteceu? Como ela já tinha esse grupo já montado, né? A gente foi lá junto com ela para poder estar nessa comissão de frente que ela fez 2005 aí, ó, tá 2005. respondendo. Obrigado. Então é um ano mais velho, tá, gente? É 2005, tá? A minha primeira comissão de frente. Não é 2006. E aí tá junto com ela, tal, nesse processo. E a partir daí, né, eu acho que como eu tô falando de uma geração, que é a minha geração do pessoal que é da dança, né, essa galera da dança começa a brotar nas comissões de frente de um modo geral. A minha primeira comissão de frente foi no grupo B, né, nessa época, para vocês entenderem, nessa época, olha o que eu tô falando, nessa época ainda, o grupo B desfilava na Marquês de Sapucaí, se eu não me engano, eram as terças-feiras lá. E foi minha primeira comissão de frente. E aí depois disso, agora a Série B não tá mais na Marquês de Sapucaí. Eu acho que ela tá na Intendente hoje em dia, né? E aí foi indo. Aí foi minha primeira comissão de frente já, ainda no grupo de acesso. E aí anos mais tarde que eu vou pro grupo especial. Minha primeira comissão de frente no grupo especial foi em 2011 com a Alice Arja, Porto da Pedra. Mas o que você quer saber? E assim foi que eu acabei entrando na comissão de frente através disso. Fazia parte de um grupo de dança. A minha professora e diretora na época acabou pegando uma escola para poder fazer comissão de frente e aí ela nos levou para estar junto com ela. Foi basicamente assim que eu comecei a fazer comissão de frente, em 2005. Bom, eu tenho alguns amigos que são da UFR. Tem gente entrando aí, gente minha. Pode salvar aí quando quiser. Não se preocupe. Tá bom. Que às vezes o bate-papo vai, bate-papo vem, aí entra alguém, você pode falar, não tem problema nenhum. Aqui tá assim. Você entrou... tá falando dos meus amigos da UFRJ. Eu tenho alguns amigos da UFRJ que eles participam das comissões de frente, né? O que eu sei deles é que tem audição e eles entram por conta desse processo. Quando você entrou, não teve audição, mas hoje em dia, quando você participa de alguma comissão de frente, ainda você faz esse processo de audição ou você ainda não precisa fazer, porque já tem algo já certo como escola de samba e, enfim, como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. O que acontece? Na minha primeira comissão eu não fiz audição porque já era de um certo grupo e que automaticamente já estávamos, né? Quando foi em 2011, quando eu fui fazer a primeira vez grupo especial, né? Eu fui, na verdade, um amigo meu me chamou. Então aí já começa a relação das redes, né? De amizades que você tem e de pessoas que minimamente vão lembrando de você e vão, pô, tem um trabalho tal, tem uma comissão de frente tal, acho que tem tudo a ver, vamos lá. Então eu lembro que em 2011 quem entrou em contato comigo foi o Hugo, um amigo meu, que ele estava fazendo Porto da Pedra já
Já tava no processo de ensaio. E aí ele falou, pô, tá a fim de fazer uma comissão de frente, vou aqui falar com a coreógrafa e tal. E aí eu fui, apareci lá. Fui, já cheguei ensaiando já, inclusive. Entendeu? Uhum. Aí, a partir disso, então o que acontece? Você começa a criar suas relações. Nesse mesmo ano eu fiz duas comissões, porque eu fiz Porto da Pedra, que era grupo especial, e o grupo de acesso, que era com a Renascer Jacarepaguá, ambas com a mesma coreógrafa, que era a Alice Arja. Então, automaticamente, meio que a mesma galera que fazia a Porto da Pedra também começou a fazer a Renascer Jacarepaguá. A rede começa a se estabelecer, porque muita gente que era de uma comissão não era da outra. Então, você fazendo duas, a tua rede aumenta. Automaticamente, no ano seguinte, um outro amigo meu foi fazer uma comissão em outra escola e aí me chamou. E assim vai indo. Até chegar ao ponto onde eu começo a ir para as audições. Detesto audição, inclusive, deixar bem claro. Fica a Detesto. dica. Péssimo, é péssimo. A audição é horrível. Você é um nervoso, enfim. E aí, a minha primeira audição que eu fui fazer para a comissão de frente, que eu falei assim, pô, vou lá fazer uma audição, foi Mangueira, Mangueira de 2017. 2016 para 2017, que foi com o Júnior Capim, né? Então, essa foi a primeira vez. Oi, Rô! Foi a primeira vez que eu fiz uma audição para fazer uma comissão de frente. Anteriormente era sempre por indicação, alguém estava fazendo e me chamava e tudo mais, e assim foi indo. Por exemplo, com o Márcio Moura, quando eu fui fazer comissão de frente, eu comecei a fazer um trabalho com o Márcio no teatro, que se chama Xiri Orixá. A partir desse trabalho, em 2014, com ele, ele me convidou para poder fazer. No ano seguinte, eu acho que, se não me engano, foi Porto da Pedra, em 2015. Aí, em 2015, foi depois da Pedra. E nesse mesmo ano, eu comecei a fazer também Portela. Eu sempre fazia, sempre duas. Era um grupo especial e um grupo de acesso. Porque, né, a gente é novo, a gente quer fazer tudo na vida. E aí, conseguia fazer duas comissões ao mesmo tempo. E aí foi indo. Então, a sua relação começa a aumentar cada vez mais a partir do momento que você vai fazendo as comissões de frente, você vai encontrando as pessoas, né? E quando você é um profissional que você dá conta, e entra vários fatores, né? Você dá conta do recado, você é uma pessoa comprometida, enfim, uma série de relações para além da questão técnica, né? A gente está falando de relação de trabalho, para além de técnica, de ser bom ou não. A gente está falando de comprometimento mesmo, que merece muito, né? É isso. Ah, Fagner, você já participou de quantas escolas de samba? Vamos lá. Porto da Pedra, Renascença de Jacarepaguá, Mangueira, Portela, Viradouro. Uhum. Fora algumas escolas que são do grupo que desfila na Intendente Magalhães, que são escolas menores, né? Se Basicamente. cinco, cinco. E aí, tipo, aí, cinco, mais de uma vez nessa mesma escola, Uhum. entendeu? Sim. Eu te fiz essa pergunta por conta de uma curiosidade que eu tenho sobre a relação de movimento. Como que é estabelecido essa relação de movimento, essa pesquisa de movimento de cada escola que você participou em relação ao estilo de dança ou as propostas que são utilizadas, né? Como criação, se tem laboratórios, como é que é também o envolvimento dos bailarinos sobre esse estado criativo em relação ao estilo de dança, as propostas enfim, de técnica, quais são as técnicas que também são elaboradas ali para a criação de movimento. Tenho essa curiosidade. Você está falando especificamente de linguagem, né? Qual a Uhum. linguagem específica do trabalho? Como cada coreógrafo ele é muito particular e ele acaba vindo de alguma história de dança, ou ele é do balé clássico, ou ele é muito do jazz, ou ele é da dança contemporânea, né? Ou ele é até do teatro.
Porque o que acontece? Começa também a ter uma demanda, como é que eu vou falar assim, dramatúrgica muito grande nas comissões de frente. Porque há de se ter uma dramaturgia para poder se entender o que está sendo dito ali. Muito mais do que só a dança por si só. Né? A gente está falando exatamente de linguagem de cada coreógrafo. Então, pelos os quais eu já passei. Eu, por exemplo, Dona Gislaine, né, que foi anos coreógrafa da Beija-Flor de Nilópolis. Ela é uma mulher que ela é formada pela Escola do Teatro Municipal. E aí ela tem um histórico todo voltado exatamente para a questão da dança clássica. Automaticamente, as comissões dela vão tender para esse lado mais clássico de movimentações, ou movimentos que lembram muito a questão clássica, né? Desde da própria cena que acontece, da forma como os bailarinos se colocam. E aí eu fui trabalhar com o Márcio. O Márcio já é um cara do teatro, da dança também, mas ele é muito mais teatral. Então, ele já tira mais essa questão da dança como foco principal e coloca mais a cena, né? A dramaturgia do que está acontecendo ali para contar o que tem de ser contado. Né? Aí eu fui trabalhar com o Alex Neural, que é um cara da dança contemporânea e aí já é mais dançado. O Júnior Scapin, que também é do balé clássico, mas já eu sinto muito do Júnior, assim, minha visão, né? Eu vejo ele muito um lado do jazz, que é já uma coisa mais, de fato, que é mais expansiva. Então, cada coreógrafo tem uma maneira muito particular, que é muito da sua vivência e de onde ele vem, do que ele teve como bagagem e que acaba indo também essas questões para a dança contemporânea. E a gente, enquanto bailarino, nesse compartilhamento também, a gente acaba também emprestando um pouco da nossa vivência, porque às vezes tem alguma coisa que a gente faz que é um insight para o coreógrafo. Tem alguma coisa que acontece ali que, por fulano de tal, é isso aqui, esse tipo de movimentação. Então, a linguagem ela é muito referente àquilo que o coreógrafo teve na vida, entendeu? Enquanto bailarina, inclusive. Ou como alguém que já fez comissões de frente anteriormente, entendeu? Sim. Como você podia contar pra gente algum. Updance é onde eu dou aula, tá, Júlio? Desculpa cortar. E a Ana também, minha aluna aí, tá aí assistindo. Oi, Ana! Seja bem-vinda. Pode falar. Você podia compartilhar pra gente algum experimento, algum laboratório, algum momento de criação de alguma comissão de frente que você podia aqui trazer, compartilhar? O que você acha? Laboratório. Vamos lá. Por exemplo, ano passado, 2019, eu fiz Viradouro, né? E a gente. O núcleo da comissão de frente, o qual eu fazia parte, eram das bruxas que ficavam em cima dos caldeirões. Essa comissão de frente, assim, imagina você dançar o tempo todo sentado, em cima de um caldeirão que ele se move, ele anda. Tinham pessoas de baixa e as pessoas andavam com esse caldeirão e a gente estava lá sentado, nós éramos as bruxas, né? E aí a gente tinha uma movimentação toda específica, só de braços que se fazia, entendeu? E era tudo muito da cintura para cima. Então a gente teve que, primeiro, entender sobre o peso do corpo, e aí, tipo assim, eram tentativas e tentativas para poder não acontecer nenhum tipo de acidente, né, lá durante o que está acontecendo, né, na Marquês. Então, assim, esse foi um processo. Em 2015, na Portela com a Dona Gislane, Carlinhos também maravilhoso, comissão de frente, incrível ele. Muito bom. Carlinhos, beijo. Seja Já bem-vindo. em, já em 2015, na comissão da Portela, como a gente estava falando da chegada da, da família portuguesa no Brasil, aquela coisa toda sobre o status de Sá e tal. O meu núcleo eram os índios, né, que tem um nome específico, os índios que eles chegaram e encontraram aqui, onde a movimentação era mais voltada para bichos, que tinha uma relação desses índios. Então, assim, aí você entra no contexto histórico para poder entender da movimentação, o coreógrafo vai lá e coloca essa movimentação específica em determinado lugar. Então, assim, é um trabalho minucioso
e muito grande. E que as pessoas que estão assistindo, elas não têm noção do trabalho que se dá para poder fazer uma comissão de frente. Claro que estou falando enquanto bailarino e pertencente a um processo. Mas para quem está executando no sentido de pensar e de criar, o trabalho é 1000 vezes, é outro trabalho. Entende? Pode En- falar. Então, vê se eu entendi. Nesse sentido, de bailarino ali, não é só chegar e executar uma coreografia. De certo, tem uma pesquisa também do bailarino em relação a questões históricas, as questões de movimentação, para que aquilo, para que o corpo se aproprie e que quando chega num estado coreografado, seja o corpo vivendo um movimento que pode se dizer coreografia, mas que na verdade é vocês ali dentro das pesquisas, dentro das vivências, dentro das experimentações, que não são em 1 hora ou 2, são em mais, muitas vezes, noites. E falando nisso, eu tenho esses amigos que eu mencionei anteriormente, eles dizem que muitos dos ensaios são mais ou menos à noite. Sim. Comenta um pouco pra gente como que são esses ensaios à noite dentro de uma estrutura, né, da gente que precisa dar aula de noite, de manhã, de repente nessa correria, né, não correria, mas nesse processo que é alguns meses antes, né, do carnaval, que é onde é apresentada as comissões de frente, vocês precisam se dedicar à noite e mesmo assim ter forças para continuar no dia seguinte, lindo, belo, maravilhoso, e professor sorrindo nas aulas. E bem-vindo, boa noite, bom dia, vamos fazer uma aula? Conta pra gente. É bem nesse lugar mesmo. O que acontece? Como cada processo ele é único, ele é muito singular, tem comissões de frente que começam em setembro do ano anterior, para uma coisa que de repente vai ser ou em março ou em fevereiro, entendeu? Então, assim, a gente vai ter coisas muito particulares de cada processo. Por que cada processo? Cada processo depende muito do que a comissão de frente vai fazer ou do que qual Hum, o enredo da escola. É um determinante, é algo muito determinante para o tempo de processo. Os ensaios à noite. Por que os ensaios à noite? A maioria do pessoal é todo mundo profissional da área de dança. Então, automaticamente, a gente está dando aula durante o dia, a gente também dá aula durante a noite, então tem que ser um horário que geralmente todo mundo meio que já terminou de dar aula e que consiga sair dos lugares onde dá aula para poder estar no lugar de ensaio. E aí também é aquilo, cada um tem sua particularidade, porque nós somos muitos. Então, meu horário de dar aula é até um certo horário e acaba a tal horário. De fulano é até outro horário. Então, assim, tudo é muito bem conversado para poder chegar num horário em comum para todo mundo e conseguir se deslocar para poder chegar onde o local de ensaio. Com isso, o horário de ensaio ele pode se estender à medida que o tempo vai, à medida que vai chegando cada vez mais próximo do carnaval. Então, se a gente está em setembro, o ensaio pode começar às 10 e acabar meia-noite, em setembro. Se a gente tiver em janeiro, se a gente tiver em dezembro, aí o ensaio já pode ir até umas 2 da manhã, até umas 3. E aí no dia seguinte você tem que levantar, ou você nem levanta, porque você já chegando em casa tomando banho para poder sair, para ir trabalhar. Então, assim, claro, obviamente, assim, eu dei sorte que eu não cheguei nesse patamar de chegar já tomando banho para sair. Mas, assim, a gente está falando de possibilidades e que são coisas que uhum. podem acontecer, né? Com as pessoas que fazem comissão de frente e tudo mais. Então é tudo muito relativo. Cada lugar vai ter um porquê. Vai ter uma situação ao qual vai levar, olha, esse horário aqui, é esse horário, entendeu? Hum. Ah, em relação aos processos pós, assim, eu tô fazendo, não estou fazendo um recorte linear, tá? Eu tô falando assim de Sim. acordo com o que está vindo, assim, para a gente não perder algumas deixas. Ah, tá, falamos dos ensaios, e agora, depois, no pós-carnaval, existe alguns trabalhos que diante da escola de samba, vocês continuam
fazendo algum trabalho extra ou algum desdobramento dessa comissão de frente para que não se encerre ali naquele carnaval. De repente, tchau, gente, até o ano que vem, e é isso. Tem alguma continuidade ou não se tem? Apenas ano que vem, beijos. Bem, digamos que assim, se tiver uma continuidade, vai ser muita sorte. De, olha, fizemos aqui, teve lá o dia da apresentação, do desfile, em abril surgiu um evento aí, vamos lá, vamos fazer. É muito raro isso acontecer. Aconteceu Ah, muito isso, muito raro mesmo acontecer. Aconteceu muito isso, Júlio. Na verdade, em 2010, quando teve aquela comissão de frente do segredo, da Unidos da Tijuca, que foi uma comissão coreografada pela Priscila Mota e pelo Rodrigo, eles fizeram muitos eventos. Você lembra dessa comissão do segredo? Que era aquele que baixavam as coisas e aí trocavam de roupa? ah, calma aí. Que era que ninguém sabia como é que era feito aquilo. Trocavam a Parece. roupa. Foi, Gente. foi em 2010, se não me engano. O que aconteceu? Essa comissão de frente foi uma comissão tão. Ela é histórica, inclusive ela tem um impacto dentro das comissões de frente e dentro dos quesitos os quais as comissões de frente são obrigadas agora a executar, que é Foi o tal do qual, efeito foi qual escola de samba? Tijuca, 2010. Ah, sim. É segredo. E aí o que aconteceu? Esse foi um trabalho que a galera ficou, os coreógrafos continuaram a fazer em vários lugares. Então, tipo, tinham festas, tinham eventos, eles faziam. Então, assim, foi uma parada que deu uma viajada e a galera começou a curtir bastante em outros lugares, outros espaços. Então, essa comissão de frente é uma que teve uma leva aí Caraca! de bastante coisa. Verdade! Gente, tô vendo aqui. Caraca! Foi mal. Foi uma Gente. época, assim, que todo mundo ficou super abismado, entusiasmado, e com razão, porque foi um trabalho incrível. Não há o que discutir. Né? Gente, que Foi o carnaval doideira. do Paulo Barros, inclusive, na Tijuca. E o que acontece? Ah, eu não vou me recordar agora se eu fiz alguma comissão que depois eu apresentei novamente. Não, eu não consegui fazer isso. Mas teve, não sei se Carlinhos está ainda aí, mas a comissão de frente da Tuiuti, que veio falando da escravidão, eu acho que foi 2017, Calma aí. 18? Acho que foi Tuiuti. 2018, se eu não me engano. Foi 2018. Eu acho que foi 2018. Essa comissão de frente, cara, ela chegou aí para o Festival do Boi em Parintins. Porque tinha um boi lá, não sei se era o garantido ou caprichoso, que tinha alguma coisa relacionada às quatro raças, né? As raças, alguma coisa assim. E aí o pessoal da comissão de frente foi para lá. Eu lembro de ter visto, tá? O Carlinhos também publicou. Não sei se o Carlinhos está ainda aí. Se tiver, me dá uma ajuda sobre isso. E aí ela foi uma comissão de frente que ficou bastante sem evidência pela emoção e por tudo que foi uma comissão de frente, sim, fabulosa. Incrível, assim, de arrepiar. E eu lembro dessa também que teve uma boa repercussão, que foi para vários lugares, inclusive. Fora Ah, isso, não falo de uma outra comissão que tenha tido outras aparições e outras situações, a não ser no carnaval mesmo. porque estou perguntando isso devido a alguns processos, inclusive, que eu já vi na universidade, né, na faculdade. Eu sou graduando em dança na UFRJ. E muitos Sim, trabalhos de conclusão de TCC, eles se perdem, assim, no sentido ah, direto, objetivo. Tipo, acabou, apresentou, foi aquele processo gigante ali, intenso, aí chegou ali, apresentou, acabou. Vendo esses trabalhos das comissões de frente, ouvindo você falar, relembrando algumas coisas, inclusive a qualidade que eu acabei de ver de 2010, que eu tinha esquecido, eu vi aqui muito rapidamente no YouTube, cara, é impressionante. Aí você sim. vê que aquilo ali, assim, você sabendo de todo o processo, que não é um estalar de dedos, tem ali meses e horas e noites ali rolando. De repente acabou o carnaval. Claro que dali foi uma exceção, como você disse, mas de certo é,
fiquei pensando que, cara, o quanto esses trabalhos de comissão de frente podia depois se tornar um espetáculo. Podia ser, porque pela relação de pesquisa que é feito, que não é feita uma pesquisa de um mês, a pesquisa de no mínimo 3 meses, né, de imersão ali naquele trabalho, tanto coreógrafo quanto também os, os bailarinos, aí tem também a parte do figurino, tem a parte da cenografia, Sim. então tem uma pesquisa ali gigante que poderia se tornar um espetáculo de dança, no meu ver, assim, de longe, facilmente, né? Bom, é só Sim. uma coisa que eu pensei agora aqui. Não, a gente está Ah, falando de uma coisa espetacular mesmo. A gente está falando de processo. Como que para uma noite só, e na verdade, Júlio, é muito. Como é que eu vou falar? É covarde, na verdade, com todo o processo que existe, que exige o carnaval em si. Porque, por exemplo, é tudo descartável, na verdade. Você uhum, passa meses trabalhando para um dia e nada fica. Toda a pesquisa que foi feita pelos historiadores, porque é um trabalho assim, cara, é um trabalho de você bater palma para galera da pesquisa de qualquer escola de samba, tá? Qualquer escola de samba mesmo. É uma pesquisa absurda, passando pelos carnavalescos, pela equipe dele. Então, assim, é uma pesquisa antropológica, na verdade. Porque vai a fundo, vai nas raízes, para poder entender tudo o que, que é e tentar sintetizar tudo em um carnaval. Uma história passada ali no carnaval. E a comissão de frente, por ela ser o cartão de visita e a função dela é uhum. apresentar a escola e apresentar o enredo, né? Que ela venha já abrindo mesmo os olhos do público e de quem está assistindo para o que vem atrás, para o que vem depois, né? E tudo meio que se perde. É muito triste, na verdade. É como se fosse, sabe, tipo a abelha, que ela vive, 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 na primeira picada, depois de picar ela morre. Sim. Saca? É isso. É basicamente isso. E eu acho uma pena, é injusto. Eu acho muito injusto. Eu pensei aqui, cara, e aí convido a quem está assistindo, nos próximos carnavais, pensar em como cada escola de samba, né, dentro de cada processo de comissão de frente, poderia se dar um espetáculo de dança. Facilmente, assim. Não, Facilmente, super assim. fácil. Bom, isso é só uma reflexão do que. E você, a gente aqui falou umas coisas legais que é tipo hashtag fica a dica. Bom, Exatamente. e sobre o processo de rotina, como que cada escola não exige, vou dizer exige, né? Exige para que você tenha uma rotina. Exatamente. Diego falando aqui, ó, 28 minutos e 5 meses. É exatamente isso. Porque a gente passa ali em 28 minutos e acabou. Você fica 5 meses, dependendo do processo, que é a comissão de frente, você fica. Eu fiquei mais ano passado, em 2019, eu fiquei de setembro na Viradouro, é. Fiquei em setembro. Comecei a ensaiar em setembro. ah, como que cada escola, né? Ela faz com que você tenha uma rotina diferente de exercícios, uma rotina diferente de treinos, para que você dê conta daquele trabalho específico, né, daquele ano ou da comissão de frente, dependendo do tema. Conta pra gente um pouquinho como que isso aconteceu nos anos. Então, o que acontece? A nossa relação, enquanto bailarino, ela é com o coreógrafo. Ela não passa pela escola de uma forma direta. Como Uhum. eu estou te falando, por exemplo, você vai fazer uma audição, você está fazendo uma audição para o coreógrafo, não para a escola. Ah, Aquele coreógrafo ali, ele é responsável pela comissão de frente. Ele é o contratado da escola, hum, é o contratado que contrata, legal saber entendeu? disso. Então, assim, a nossa relação ela não é diretamente com a escola, é diretamente com o coreógrafo. Então, todo o preparo que existe, qualquer questão que tem a ver com a preparação física para aquele trabalho, ela é dada pelo próprio trabalho. O que que é necessário? É necessário isso? O trabalho está pedindo isso? É isso aqui. Não Uhum. existe
Ah, vamos ter que fazer aulas de rapel, porque vai ter rapel. Se tiver, a gente vai fazer. Se tiver condições de fazer aula de rapel para se ter rapel na comissão de frente, a gente vai fazer. Entendeu? Então, a preparação se dá com o próprio trabalho. Entendeu? Muitas Hum, das vezes, como a gente. Aí começa as alterações de comissão de frente, essa coisa de tipo ir no chão. Até então não tinha tripé. Começa a surgir o tripé. Então você já começa a não ir tanto no chão. Ou você vai no chão e na hora dos jurados você sobe no tripé. Então, toda essa relação de mudança. Tá se perguntando o que é tripé, né? Eu sabia pela tua cara. O tripé geralmente é uma alegoria menor. A gente chama de tripé, mas ela tem 4 pés, tá? Ela tem 4 rodas. É tripé, não sei por quê. Mas ela é tripé porque ela tem um tamanho específico. Então ela não para ser considerada um carro alegórico, ela tem que ser num tamanho tal. E para ser tripé, ela é menor do que o tamanho de um carro alegórico. Então, qualquer estrutura menor que tem um tamanho e tem um limite de tamanho é considerado tripé. Isso tudo, inclusive, é medido. Existe uma pessoa que vai lá medir e vê, olha, o tripé tem tanto tamanho, então é um tripé. ah, tipo aquela comissão Entendeu? de frente que você falou de 2018 do Tuiuti, que tinha Exatamente. aquela estrutura que os bailarinos entravam, depois saíam atrás com roupa diferente. Aquilo ali é um tripé. Exatamente. Exatamente. Ah! E aí você vai ter comissões que têm tripé, comissões que não têm tripé. Hoje em dia é muito difícil você não ver uma comissão de frente que não tenha tripé, até do grupo de acesso, inclusive. Muitas comissões hoje em dia têm o tripé como um outro artefato, né? Um grande efeito para poder ajudar, porque aí não fica só a cargo do físico, não fica só mais a cargo do bailarino. E aí você ainda tem aquela questão, você dança a avenida até chegar o jurado. Chegou no jurado, é uma outra coreografia que você vai apresentar. E aí pode ser que use o tripé, pode ser que não use. O tripé é sempre, na maioria das vezes, o grande ápice da apresentação para o jurado. Entendeu? Então aí você tem aí a relação também de quando o físico já não começa a ser mais tão tão ápice assim da parada. Aí começam os tripés a aparecerem mais, né? Gente, mais uma vez, só falando aqui, deixando bem claro, eu não estou falando da questão histórica das comissões de frente, tá? Tem gente apta para isso. Estou falando de uma relação daquilo que eu já vivi dentro dos meus processos e tudo mais. E aí eu estou compartilhando aqui em relação a isso. Tá? É sempre bom enfatizar e deixar claro para todo mundo e falando da dança dentro daquele que eu já vivi em comissão de frente. Deu para entender, Júlia, assim, mais ou menos, o que eu estou falando? Sim, inclusive, é, sobre essa questão que você falou da só que um paralelo, você falou da Tuiuti, que ela apresentou o trabalho da comissão de frente. Estou vendo aqui um vídeo que eles gravaram no pós-carnaval, que é um evento, acho que é Gafieira Brasil, que eles apresentaram nesse evento a comissão de frente. Sim, sim, É sim. legal, isso é muito legal como desdobramento. Então, algumas coisas acontecem, ainda bem, depois da Ah, comissão de mais. frente. Sim. E sobre o que você falou, sobre o que você perguntou, se eu estou entendendo? Sim, Deu sim. para E, entender? tá, e é muito bom porque para a gente perceber que esse trabalho, a gente, como eu vou reforçar aqui, é que a gente vê só uma pequena partezinha do iceberg de todo o processo de trabalho. E aí, Fagner, a gente está indo agora para os 5 minutos aí restantes para a gente depois fechar nosso pensamento, nosso encontro de Sim. hoje. E como que é a parte financeira? Como que isso acontece? Como que geralmente isso se dá? Então, como eu falei, a nossa relação ela é sempre diretamente com o coreógrafo, né? Então, fecha-se um cachê, olha, nós temos de tantos meses até de tal mês até tal mês de ensaio, né? E aí o nosso cachê é tanto e é dividido por mês. Uhum. Tanto, 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 até no final dar esse montante aqui, né? Então existe sim uma relação financeira, porque é um trabalho, né? E a gente está ali, enfim,
para trabalhar. Então, há sim essa questão financeira para a gente é remunerado, é um trabalho remunerado, porque você está lidando com profissionais, né? E eu acho nada mais digno e mais justo disso acontecer. Inclusive, Júlio, tem uma questão muito importante que é assim, para a gente poder entender que, como o carnaval ele acontece no momento e no período qual as escolas de dança estão fechadas, que inclusive tudo no Brasil é só depois do carnaval, como a gente sabe, então muitas das pessoas que estão bailarinos, né, que estão envolvidos com o carnaval, é uma garantia de uma grana que eles têm ali durante aqueles meses, depois do Natal, que, por exemplo, que as escolas de dança fecham. Então a gente está falando assim de que há um respiro aí para você não ficar totalmente sem grana, então, tipo, correr atrás de audição para quando chegar nesse período aí, sem estar fazendo nenhum tipo de comissão de frente, você garantir uma grana, né, ali para poder segurar até as escolas voltarem a funcionar e você começar a voltar a dar aula. Então há esse respiro. Então o que a gente está falando também é que o carnaval, para além de qualquer coisa, ele é um momento ele é um momento onde vem também para ajudar essa galera da área da dança a segurar aí os meses até voltar a dar aula, Pô, legal entendeu? esse, essa parte que eu não tinha ideia desse, desse processo aí, digamos, bastidores. Bom, ah, tem alguma experiência, algum caso que aconteceu durante a sua participação na comissão de frente durante a apresentação na Sapucaí? Então, eu vou falar uma coisa para todo mundo aqui, para quem está assistindo. Imaginem vocês que, por exemplo, no meu caso, por exemplo, né, que enfim, quem me conhece, tipo, processos de espetáculos de companhia de dança, para poder se apresentar num local fechado, onde as pessoas estão sentadas em silêncio, apenas nos vendo dançar, Uhum. tudo escurinho e tal. Imaginem vocês indo para Marquês de Sapucaí, que é o maior palco do mundo, com milhões, milhões de pessoas ali, e onde você tem que ter atenção redobrada, porque pode ser que alguma coisa aconteça. Pode ser que alguém passe na sua frente. Pode ser que na hora do é alguma coisa. A gente trabalha, Júlio, o tempo todo com pode ser. Que pode ser que aconteça. Pode ser que alguém, inclusive, caia Chuva. do chão. Tem a questão da chuva. Então, assim, tem uma série de fatores que vão contra a nossa concentração, que é Vai, vocês são absurda. guerreiros, hein? E aí o que Vocês acontece? são... Você tem que o quê? Tem que realmente segurar a peteca e se resolver. Para fazer carnaval, cara, é tipo, não dá para ser qualquer pessoa, não. Você vai, claro que o processo de ensaio ele vai te garantir também uma certa sagacidade para poder lidar com os contratempos que possam acontecer, mas também pode ser que não. Pode ser que não. Porque você precisa dar conta de uma coreografia. Rapaz, Você isso aí é precisa dar pra, conta, isso aí é pra entendeu? guerreiro mesmo, hein? Porque, gente, é, tem. Ah, pessoal, não esqueça que vocês podem perguntar, porque a gente aqui tá. Bem, pode perguntar, né? Eu tô aqui conversando com o Fagner, mas, cara, é porque a gente vai indo, a gente vai se embolando, tá? A gente tá igual quando conversamos no ônibus, vai conversando, 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 mas fiquem à vontade para intervir a gente, mandar pergunta, mandar comentários, tá bom? Porque é uma curiosidade minha e eu assisto as escolas de samba desde que eu era pequeno. Eu comecei, só uma curiosidade, eu comecei a assistir, eu comecei a ser fã da Mocidade quando ela ganhou o carnaval, acho que foi em 96 ou 97, que tinha uma pirâmide, eu lembro até hoje. E aí eu falei, ah, ela ganhou, acho que eu vou torcer para a Mocidade. Foi assim mesmo, eu adorava assistir, adorava assistir. Então, as comissões de frente sempre foram como fosse um lugar, tipo, um lugar diferente no meio da Sapucaí, em que as pessoas não necessariamente estavam sambando, mas elas estavam vivendo alguma coisa ali diferente. Alguma coisa estava acontecendo ali que não era sambar e que trazia uma outra referência de história, outra referência de vivência naquele momento do carnaval da escola de samba.
Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta que eu esqueci. Você gostaria de falar uma outra coisa? Porque eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Não, eu acho que uma coisa importante para se falar, Júlia, é tipo assim, houve uma valorização, né, da comissão de frente. Hoje em dia, para você ter Uhum. noção, uma comissão de frente, quando bem entra na Marquês, se ela faz um trabalho impecável, isso tem um efeito absurdo a partir dela para trás. Oi, Carol Trava! Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Que acontece? Faz com que, tipo, dá um gás pra quem tá assistindo, que olha uma comissão de frente, a comissão é foda, acabou. Isso começa Hum, em todo mundo, é absurdo. Então, viver, tipo assim, já ganhou. Só de ver a comissão às vezes, já ganhou. Foi o que rapaz. aconteceu com o Tite, por exemplo, do 2010. Foi tão foda, foi tão incrível aquilo, que foi uma comoção. E, tipo, não tinha pra onde correr. Era o ano, porque a comissão de frente, ela teve um papel fundamental naquele título. Pessoal, vai no YouTube, coloca Comissão de Frente 2010, Tijuca. Reveja aquilo, É, por favor. momentos mais esperados de uma escola de todo mundo quer ver as comissões, porque sabe que alguma coisa vai sempre acontecer. Ai, caramba. Gente, esse bate-papo dá vontade de. Eu já acabei de não conseguir resistir. Eu fui aqui no YouTube para poder pesquisar. Dá vontade de ver de novo essas comissões de frente depois que você falou, porque dá uma outra ideia, não só de bastidores que faz com que a gente perceba melhor o que aconteceu, né, nas comissões de frente, como, por exemplo, a gente percebendo que aquilo ali é uma pontinha do iceberg, a gente olha aquilo ali um pouco mais, tipo, com mais atenção, inclusive, porque aquilo não é do nada. Tem um trabalhão ali. Assim, aquilo ali é também uma pontinha do que a escola toda também, né, trabalhou no sentido de pesquisa, de outras coisas para conseguir dar conta de tudo aquilo que é necessário para a apresentação. Bom, Fagner, estamos aqui indo para a reta final. Eu vou começar aqui rapidamente falando sobre as minhas impressões do nosso bate-papo de hoje. Senão a Pode gente, falar. bom, aí, o que eu senti, além de perceber muito mais o que acontece nas comissões de frente, que como profissional da dança, eu percebo mais ainda essa importância de se perceber esse lugar que muitas vezes a gente só pensa no carnaval na hora de fevereiro. Mas, cara, Sim, ou março, né? Mas tem um trabalho ali antes existente em que tem pesquisa, tem ensaios, tem noites viradas, tem, as pesquisas individuais, porque o bailarino não vai para lá e falar assim, ah, ok, eu vou pesquisar só aqui. Não, tem bailarino que, como você também faz, não, eu vou pesquisar isso por fora, eu vou fazer isso em outros lugares para poder somar nesse trabalho de comissão de frente que tem algumas, né, que exigem muito das pesquisas, né, outras não tanto, mas algumas outras você tem que mergulhar, assim como no processo de montagem de um trabalho na dança, sem ser sim. a comissão de frente, e também algumas coisas como você falou do. Ai, eu esqueci. Hoje eu estou bem esquecido das coisas. Mas de fato, para quem assiste muita escola de samba, isso é tipo, pá, cara, mais uma coisa para a gente olhar para a comissão de frente. E hoje em dia, como você falou, está mais valorizado. Cara, você olha assim, tipo, cara, esse pessoal é foda, porque para lidar com os imprevistos e ainda lidar com tantas outras coisas que vai começar e terminar em 28 minutos, cara, Sim. é guerreiro, sabe? É mais do que a dança pode proporcionar, porque você precisa estar mergulhado, né? Muito mais e vivenciando aquele processo de, de vida, não é de vida, mas é uma coisa.
Ah, gente, eu tô aqui viajando, porque eu tô ainda. Talvez, porque a gente não vai ter outro tipo de processo como esse na dança. Aí falando em relação à dança, a gente falando de processos, não vai ter. É uma coisa única. O processo de comissão de frente, ela é uma coisa única. O processo de um espetáculo para teatro, ela é outra. Então, assim, nada é igual ao processo da comissão de frente. No teatro, a gente faz as coisas para dar certo. Bom, na comissão de frente, a gente faz as coisas para dar certo, sendo que pode não dar. E aí, o Cara, que é que você faz? verdade. A gente está falando disso, entendeu? Por exemplo, a Adriana foi minha primeira professora de dança, né? Minha professora de dança afro. E assim, a comissão de frente, ela era totalmente voltada para dança afro, por exemplo. Hum. E aí era um outro processo, era uma outra coisa. E o figurino é outro. Ainda tem figurino que não é feito para se dançar com ele. E você tem, sabe? De A repente. gente está falando, a gente não tá falando do processo de para teatro, sabe? Para ensaiar para teatro, que vem a costureira ver, bota aqui, tá ótimo, é um tecido específico para dançar. Não, a gente tá falando de uma parada onde, tipo, vamos lá, vamos ensaiar meses e é isso. Apresenta, vamos embora. Ah, E vai com. agora a gente vai para as considerações finais, muito rápido, temos 3 minutos. Sim, Ai, sim, meu sim, Deus. sim. Ah, bom, tem aqui alguns comentários das pessoas. Tem a Ana T. Gido, colocou comissão de Diego. frente, acho E que a hoje dona, é um dos momentos mais esperados. A Drica colocou parabéns, meninos, parabéns, meu amor Fagner. Olha! minha primeira professora. Yes! Seja bem-vinda! Micael Vida colocou: Fagner, comenta a sua ida no programa da Fátima a partir do trabalho da comissão de frente. Poxa, não vai dar tempo! Ah, que Foi, droga! foi Esqueci. incrível. Ai, não acredito. Drica, exatamente. A Ana Tegido colocou meses saindo, correndo das aulas para ensaiar. Comissão de. Aí, Diego Farias, comissão de frente é o verdadeiro jogos vorazes da vida real. Esse é mesmo. Bom, pessoal, gostei da deixa. Se vocês quiserem saber um pouco mais da história do Fagner no programa da Fátima Bernardes, manda um direct para ele, que ele vai te contar tudinho. Não tem como falar agora, porque estamos indo agora para a reta final. Gratidão, Fagner, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, compartilhando isso que faz tanto, que é tanta isso faz parte da nossa vida como brasileiro. Todos os carnavais a gente, de alguma maneira, esbarra nas escolas de samba. E eu adoro, só uma curiosidade também, eu adoro sambas antigos, de 1990, dos anos 90, final dos anos 90 para baixo. Eu adoro. Os outros eu acabei não conhecendo mais, mas eu amo. Tá? Então, gratidão novamente a todos que estiveram aqui. Estou falando muito rápido, porque senão o Instagram vai cortar a gente. Gratidão, Fagner. E Obrigado a você mais uma vez pelo convite, foi incrível, tá? Sempre que quiser, qualquer outra coisa, você sabe que a gente tem vida por aí e aí a gente conversa novamente, tá bom? Fagner, você está dando aulas? Conta um pouquinho. A gente tem mais 1 minuto e meio. Tô dando aula na Updance Studio. A gente está com um projeto, né, chamado Updance TV, que são aulas pelo Zoom e que está super ajudando a galera nessa quarentena a estar se movimentando, colocar a mente para trabalhar e o corpo também. Entendeu? É isso. Procure no Instagram lá, meninos, Updance Studio, que vocês vão saber mais sobre, tá bom? Uhum. Temos mais 1 minuto. Conseguimos fechar antes do tempo. Fala um pouquinho da Fátima Bernardes, então. Então, quando foi 2015, sempre tem uma galera que vai na Fátima Bernardes no dia seguinte. E aí eu fui escolhido, eu era o Sapo, em 2015, na Comissão de Frente da Portela. E eles queriam o que queria o Sapo. Fui lá o Sapo pra entrevista na Fátima. Fui lá da entrevista, poder falar um pouco como era estar com o Sapo, aquela coisa toda. O apresentador colocou também o Sapo, vestiu o Sapo e tal. Foi basicamente isso, mas foi uma experiência bem legal. Pra gente poder entender o que leva a gente, né? O que a Comissão de Frente faz com a gente. Quais são as possibilidades que acontecem com a gente, né? E essa foi uma delas. Bom, pessoal, amanhã a gente vai ter mais uma live cujo tema será. Ai, calma aí. Ai, perdi aqui, droga. Calma aí, gente. Calma aí. Temos Amanhã 15. com quem?
Então, tô vendo aqui agora, porque eu tirei da página, que eu fui ver o negócio da escola de samba. Amanhã vai ter. Calma aí. 10, 9, 5, 4, 3, vai ter. Vai ser dança e educação.